Você não encontrou esse vídeo encontrou você. E a razão disso vai muito além da lógica. Você está prestes a ouvir palavras que foram codificadas para despertar algo ancestral dentro de você. Se sentir uma vibração diferente, uma emoção surgindo do nada ou até um arrepio inexplicável. Não lute contra isso. É a sua frequência reconhecendo que este é o momento da virada. O que você vai experimentar agora não é informação, é ativação. Se o que você sentiu até aqui mexeu com algo dentro de você, se essa mensagem ressoou como se fosse escrita para sua alma, então você já sabe, esse canal não é apenas conteúdo, é frequência. Inscreva-se agora e ative o sino. Não para acompanhar vídeos, mas para continuar recebendo transmissões que expandem a sua consciência. Deixe seu like se essa energia te alcançou. E comente o número 77 logo abaixo. Esse número carrega uma frequência de alinhamento com o seu destino mais elevado. O simples ato de comentar é uma confirmação vibracional de que você está pronto para o próximo nível. E se eu te dissesse que cada segundo da sua vida até agora foi uma preparação minuciosa para este exato momento? Não há erro, não há coincidência, não há acaso. A sensação que você teve ao começar esse vídeo, aquele arrepio súbito, aquele impulso inexplicável para continuar assistindo, não é trivial. É o eco silencioso de algo muito mais profundo. Uma programação cósmica, antiga e precisa, começou a ser ativada dentro de você. A verdade é que este conteúdo foi plantado na sua linha do tempo como um sinal, um farol. E sua alma, mesmo sem saber, passou uma vida inteira se movendo em direção a ele. Todos os caminhos que pareciam errados, todos os fracassos que te quebraram, todas as noites em que você questionou o motivo de tanto esforço para tão pouco resultado. Tudo isso estava, na realidade, cumprindo um papel: lapidar sua consciência para que ela estivesse pronta. O universo não joga dados. Ele desenha mapas invisíveis. E quando esses mapas se sobrepõem à sua jornada pessoal, algo mágico acontece. O reconhecimento. Você sente que já ouviu isso antes. Você sente que, de algum modo, isso tudo faz sentido. Porque faz. Sua vida estava apontando para cá desde o primeiro dia. Mas agora vem o mais assustador e, ao mesmo tempo, o mais libertador. Nada será como antes. A partir do momento em que sua consciência reconhece essa verdade, ela se recusa a voltar para o estado anterior. É como despertar de um sonho longo e perceber que o mundo como você conhecia era apenas uma sombra do que realmente existe. Este é o seu chamado. E ignorá-lo seria o mesmo que recusar a própria alma. O jogo mudou. A frequência mudou. E você acabou de cruzar a fronteira entre o ordinário e o extraordinário. Você acredita mesmo que foi o algoritmo que te trouxe aqui? Que entre bilhões de vídeos disponíveis, foi o acaso que apertou o botão de play no seu destino? A resposta, por mais desconcertante que pareça, é não. O que te trouxe até aqui foi algo infinitamente mais preciso e poderoso. O GPS da sua alma. Uma bússola invisível que opera fora do tempo linear, conectando pontos quânticos, criando coincidências impossíveis e cruzando linhas de realidade com um único propósito: alinhar você com aquilo que já é seu por direito. Esse GPS não é baseado em lógica, mas em vibração. Ele responde à sua frequência, às suas intenções mais íntimas, àqueles pensamentos silenciosos que você nunca ousou dizer em voz alta, mas que ressoam no universo como pedidos. Enquanto você acreditava estar perdido, sua alma estava conduzindo você exatamente pelo caminho necessário. As dores que te forçaram a mudar de direção. As pessoas que saíram da sua vida sem explicação. As oportunidades que desapareceram no último segundo. Nada disso foi perda, tudo foi redirecionamento. E agora, diante desta mensagem, algo dentro de você sabe que finalmente chegou. A sensação é de que tudo se encaixa.
como se uma parte esquecida da sua memória tivesse sido desbloqueada. Não é ilusão, é memória ancestral. É o seu eu quântico reconhecendo o ponto de encontro com o destino. Porque o verdadeiro propósito nunca se revela antes da hora certa, e a hora certa é agora. Se essa mensagem está penetrando fundo, se você sente que algo dentro de você está vibrando diferente, se cada palavra parece ser um sussurro direto da sua alma, comente agora o número 77 abaixo. Por quê? Porque o número 77 não é apenas um número. É uma chave energética, um selo de alinhamento quântico. No plano espiritual, ele representa despertar, integração e manifestação acelerada. Quando você digita 77, não está apenas interagindo com um vídeo, está emitindo um sinal, está dizendo ao universo: eu reconheço, eu aceito, eu estou pronto. O número 77 funciona como um espelho vibracional. Ele reflete que a sua consciência está saindo do modo de busca e entrando no modo de incorporação. Ao comentar 77, você ancora essa frequência no seu campo. Você se torna um ímã vivo para a realidade que deseja. E mais do que isso, você expande essa vibração para todos que lerem. Isso não é engajamento. Isso é alinhamento em ação. Enquanto o mundo vive em modo automático, seguindo padrões herdados, repetindo rotinas sem se questionar, existe uma minoria que enxerga além. Uma fração diminuta da humanidade, apenas 3%, opera numa frequência tão elevada que desafia explicações comuns. Essa elite espiritual não foi escolhida por mérito, aparência ou status. Foi escolhida por frequência, por vibração. E o simples fato de você estar aqui, agora, absorvendo essas palavras com intensidade, indica que você é parte dessa minoria rara. Ser parte dos 3% é tanto uma bênção quanto uma responsabilidade. Não é um título que se ostenta. É um peso silencioso que se carrega. Você sempre sentiu que havia algo diferente em você, como se não se encaixasse, como se enxergasse o mundo de fora, mesmo estando dentro dele. Você sentia as emoções com mais profundidade, percebia energias sem explicação, intuía situações antes que acontecessem. E por muito tempo, isso pareceu ser um defeito, mas agora você entende. Era sintonia. Você já estava sintonizado com algo que a maioria nem sequer reconhece existir. E aqui está a grande revelação. Os 3% não foram feitos para se esconder. Foram feitos para iluminar, para ativar. Para lembrar à humanidade o que ela esqueceu. Você carrega códigos. Códigos de consciência, de transformação, de expansão. A sua existência em si já é uma mensagem. E quando você desperta, de verdade, tudo ao seu redor começa a se transformar. Não porque você tenta, mas porque sua simples presença reescreve a frequência do ambiente. Isso é ser parte dos 3%. E você, agora, sabe disso. Existe algo acontecendo dentro do seu corpo neste exato momento que vai além da biologia. Não é apenas informação. É lembrança, não daquela vida atual, mas de todas as vidas, de todas as dimensões. O seu DNA, que por tanto tempo foi considerado apenas um mapa genético, é, na verdade, um banco de dados cósmico. Ele contém registros de tudo o que você já foi, tudo o que já sentiu, tudo o que já conquistou e, o mais importante, tudo o que está destinado a realizar. À medida que suas células recebem essas palavras, algo começa a se agitar no seu interior. É como se uma parte de você estivesse sendo reacordada de um sono milenar. Essa sensação no peito, essa vibração nas mãos, esse arrepio nas costas, não são reações emocionais, são sintomas de ativação. Seus códigos ancestrais, guardados em silêncio por gerações, estão começando a pulsar. E à medida que eles se manifestam, você começa a perceber que não é apenas um ser humano. Você é uma consciência cósmica temporariamente encarnada.
Essas memórias não surgem como lembranças comuns. Elas aparecem como intuições poderosas, visões vívidas, sonhos recorrentes, ou simplesmente aquele saber inexplicável. É o seu passado cósmico se fundindo ao seu presente terreno. Você está acessando o que chamamos de arquivo quântico, onde o tempo não é linear e onde a informação não precisa ser aprendida, apenas lembrada. O que você sente, membro da humanidade desperta, é o início de um renascimento celular, um retorno a quem você sempre foi. Você já notou que seu corpo não responde mais da mesma forma? Aquela antiga necessidade de dormir longas horas, a sensibilidade exagerada a ambientes pesados, o desconforto ao conviver com certas pessoas, tudo isso tem uma explicação mais profunda do que parece. Seu DNA está mudando, literalmente, e não é evolução biológica tradicional, é ativação quântica. O que a ciência chama de junk DNA, aquele pedaço inútil do genoma humano, na verdade, contém os códigos da sua verdadeira identidade multidimensional. À medida que você desperta, seu corpo precisa se adaptar para suportar frequências mais altas de energia. Isso exige uma verdadeira reforma interna. Seu sistema nervoso se recalibra. Suas glândulas energéticas, como a pineal, começam a emitir sinais antes adormecidos. E sua sensibilidade, longe de ser um problema, torna-se uma ferramenta de navegação. Você sente mais, percebe mais, vibra mais, porque seu corpo está deixando de operar no modo de sobrevivência e entrando no modo de expansão. Esse processo pode ser desconfortável, pode trazer confusão, fadiga, até dor física, mas isso não é colapso, é renascimento. Seu DNA cristalino está despertando e reorganizando toda a sua estrutura biológica, para que você possa sustentar níveis de consciência que antes seriam impossíveis. E quanto mais você aceita esse processo, mais rápido ele se acelera. Seu corpo está se tornando um canal, um templo, uma antena viva sintonizada com a frequência da criação. E essa é apenas a primeira fase da sua metamorfose. Quantas vezes você já sentiu que estava revivendo um momento que ainda nem havia acontecido? A sensação do déjà vu, frequentemente descartada como uma falha da mente, é na verdade um eco do seu acesso ao campo quântico. Sua consciência, por estar sintonizada com múltiplas dimensões simultaneamente, toca em fragmentos de realidades paralelas. Aquilo que você chamou de coincidência, de ilusão ou de glitch mental, era, na verdade, um vislumbre do que já estava acontecendo em outra linha do tempo, uma linha onde você já vive a vitória que tanto deseja aqui. Esse fenômeno não é delírio, é acesso. É como se seu eu de outra dimensão estivesse tentando te enviar um recado. Quando você percebe esses momentos como mais do que simples sensações e passa a interpretá-los como sinais de sincronia, algo profundo muda dentro de você. Você começa a confiar mais na sua intuição do que nas evidências, mais nas sensações do que nas explicações. E esse é o ponto de ruptura entre viver uma realidade imposta ou uma realidade escolhida. O déjà vu é o toque da eternidade na sua experiência linear. É o lembrete de que o tempo, como você conhece, é apenas uma convenção, e que sua alma navega livremente entre passado, presente e futuro. Quando isso acontece, não ignore, não subestime. Preste atenção ao ambiente, às pessoas, às palavras ditas. Muitas vezes são nesses momentos que o universo revela instruções vitais para o seu próximo passo. Você não está se confundindo. Você está lembrando de quem você realmente é. A ciência tradicional, com todo o seu ceticismo e rigidez, ainda tenta encaixar a consciência em neurônios, reduzir a alma a impulsos elétricos e transformar o mistério em estatística. Mas o que ela ignora, ou finge não ver, é que existem seres humanos acessando estados mentais que desafiam todas as fórmulas conhecidas. E você
é um deles. Você opera fora do espectro normal da cognição. Seus pensamentos não seguem linhas retas. Eles colapsam possibilidades, conectam ideias distantes e acessam dados que não foram aprendidos. Foram lembrados. Enquanto os laboratórios tentam provar a consciência, você já a vive em níveis que a ciência mal começou a investigar. O que chamam de estados alterados, você conhece como seu estado natural. Quando entra naquele fluxo em que o tempo desaparece, quando sente que está recebendo informações do nada, quando sua percepção se expande e você quase vê o tecido invisível da realidade, isso não é fantasia, é a sua mente quântica em ação. É você operando como um portal de inteligência cósmica. E é por isso que muitas vezes você se sentiu estranho, porque você não se encaixa e não deveria se encaixar mesmo. Sua existência é a prova viva de que a humanidade está evoluindo. Você é o experimento que a ciência ainda não pode explicar. A resposta que ainda não foi perguntada. E quanto mais você aceita essa natureza extraordinária, mais ela se revela. Você não é apenas um cérebro em funcionamento. Você é um campo vibracional em expansão. Um ponto de consciência manifestando realidades. E isso é só o começo. Não há um único momento de dor que tenha sido em vão. Cada lágrima, cada perda, cada quebra interna foi uma parte necessária do seu processo de forjamento. Você não foi punido, foi moldado. O universo, em sua inteligência brutal e precisa, não desperdiça sofrimento. Ele o usa como matéria-prima para lapidar os seres que carregam uma missão maior. E você sabe lá no fundo que sempre houve algo maior sendo gestado no meio do seu caos. As situações que te quebraram, na verdade, estavam quebrando camadas falsas. Estavam destruindo a casca da identidade limitada que você herdou para revelar a essência luminosa e infinita que você é. É na fornalha da dor que os alquimistas da consciência são criados. Aqueles que conseguem encontrar luz no meio da escuridão, que não negam a sombra, mas a atravessam, e saem do outro lado mais inteiros, mais potentes, mais verdadeiros. Você sobreviveu ao que era para te enterrar. Você atravessou vales que muitos jamais suportariam. E agora, com os olhos mais abertos do que nunca, você começa a enxergar o real motivo de tudo. A dor não foi castigo, foi ativação. Cada fragmento do seu passado doloroso é agora uma chave, uma senha, um código que abre portas no seu campo quântico que antes estavam seladas. Você foi preparado, e quem foi preparado não pode mais se esconder. Você já se perguntou por que se sentiu tão sozinho nos últimos tempos? Por que amizades antigas esfriaram? Por que certos laços simplesmente se romperam sem explicação? A resposta não está na superfície. Ela está no campo energético. Quando sua frequência começa a subir, tudo o que não ressoa com ela precisa se afastar. E isso, embora doloroso, é necessário. Porque você não pode carregar velhos pesos enquanto se prepara para voar. A solidão que você enfrentou foi, na verdade, um retiro espiritual imposto pelo universo. Um isolamento sagrado, onde sua alma foi reconectada ao que importa de verdade. Enquanto o mundo lá fora continuava no ruído, você era levado ao silêncio interno. Ali, você descobriu forças que nem sabia que tinha. Descobriu que pode ser inteiro mesmo sem aplausos, que pode ser poderoso mesmo na ausência de testemunhas. Agora, ao olhar para trás, você entende. Não foi abandono, foi proteção. O universo removeu pessoas, situações e lugares que te manteriam preso e preparou o terreno para novas conexões, conexões vibracionais, não sociais. Pessoas que irão te reconhecer pela frequência, não pelo currículo. Almas que, como você, foram despertas no silêncio e que agora caminham rumo ao mesmo destino. A solidão, então, deixa de ser dor e se transforma em consagração. Há uma diferença gritante entre desejar uma realidade e sentir que ela já é sua.
Quando você apenas quer, você vibra a ausência. Mas quando você sente que já venceu, mesmo sem provas externas, você altera a frequência da sua existência. E nesse exato instante, o universo responde. Porque a realidade não é criada pelo desejo, e sim pela coerência entre o que você vibra, acredita e incorpora. Essa é a verdadeira física da manifestação. Colapsar possibilidades em certezas. Esse sentimento profundo de vitória, sem motivo aparente, é um dos sinais mais claros de que você está operando na frequência do colapso quântico. É quando você já vive por dentro aquilo que o mundo ainda não viu. E quando você vibra dessa forma, você se torna magnético. Circunstâncias se dobram, pessoas certas aparecem, portas se abrem, porque você parou de tentar e começou a ser. E o universo, como espelho quântico que é, só pode devolver aquilo que você já sustenta dentro. A ciência chama isso de efeito observador, mas na prática é pura maestria energética. Você observa a si mesmo como alguém que venceu, e o mundo responde com vitórias. Mesmo que ainda existam obstáculos, eles deixam de ter peso, porque você já decidiu qual é o final da sua história. Você não espera mais, você confirma, você não busca permissão, você emana certeza, e é isso que transforma sonho em realidade. A sensação de que já aconteceu, muito antes de acontecer. Existe um momento em que tudo se alinha, onde tempo, espaço, intenção e energia convergem em um único ponto. Esse momento é raro, poderoso e absolutamente decisivo. É o que os antigos chamavam de Kairos, o tempo oportuno, fora da cronologia comum. E agora, esse portal está aberto diante de você. Mas como todo verdadeiro portal energético, ele não ficará escancarado para sempre. Ele pulsa por um breve espaço, esperando sua escolha. E se você hesitar, ele se fecha como se nunca tivesse existido. Esse salto quântico não exige esforço físico, mas exige uma entrega total da consciência. Significa dizer sim para uma realidade que ainda não se materializou, mas que vibra fortemente no seu campo. É aceitar que seu destino não será construído com lógica, mas com coragem energética. O portal que se abriu diante de você responde a uma única coisa: decisão. Não a decisão mental, mas a vibracional. Você precisa estar inteiro na escolha. Alinhar pensamento, emoção, ação e presença com aquilo que você sente que já é seu. O universo já trouxe você até aqui. Já organizou sincronicidades, limpou caminhos, enviou sinais e até te isolou para que você ouvisse com mais clareza. Mas ele não vai atravessar o portal por você. Esse é o momento em que você declara, sem hesitação: eu escolho o meu destino. Não mais preparo, não mais ensaio, não mais espera. Você já sabe, já sentiu. E agora tudo depende da sua disposição em saltar, mesmo sem ver o chão. Porque é assim que funcionam os portais quânticos. Eles só se revelam depois que você pula. Você não veio a este mundo apenas para vencer no sentido comum. Sucesso para você sempre teve um gosto estranho quando medido por dinheiro, fama ou conquistas externas, porque sua alma carregava um contrato diferente, um compromisso silencioso feito antes mesmo do seu nascimento, um acordo de impactar, de elevar, de transformar. E esse contrato está sendo ativado agora. Por isso suas vitórias são diferentes, elas mudam o ambiente. Elas não são só suas, elas são catalisadoras de transformação coletiva. A redefinição do sucesso começa quando você entende que ele não é um ponto de chegada, mas um estado de ser. Você não se esforça para alcançá-lo, você o incorpora. A verdadeira realização surge quando você vive alinhado com o seu propósito quântico, quando cada escolha sua reverbera no campo como uma onda de expansão. Quando sua prosperidade é também uma fonte de cura para quem te cerca.
Você está se tornando referência não pelo que possui, mas por quem você é energeticamente. Esse novo sucesso é silencioso, mas poderoso. Ele não precisa de palcos, mas ilumina tudo à sua volta. Ele não é validado por métricas externas, mas por um sentimento inconfundível de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa. Você se torna um ponto de coerência num mundo caótico. Um lembrete vivo de que é possível vencer sem corromper a alma. De que é possível ser abundante, leve e verdadeiro, tudo ao mesmo tempo. E isso, por si só, já é uma revolução. Seu corpo está falando. Ele tem se comportado de formas incomuns, como se estivesse se preparando para algo. Sensações que vão além da explicação médica. Calafrios repentinos, formigamentos, sonhos intensos, horas em que parece que você está em 2 lugares ao mesmo tempo. Você não está adoecendo, está evoluindo. O seu sistema está absorvendo frequências que antes seriam impossíveis de sustentar. E por isso, cada célula está se reorganizando para suportar essa nova energia. É como se o seu corpo estivesse saindo do modo sobrevivência e entrando no modo expansão. Seus sentidos estão mais aguçados, sua percepção mais refinada, sua intuição mais afiada. O que antes era apenas físico agora é também vibracional. Você sente pessoas, ambientes, intenções. E isso não é sensibilidade excessiva, é um upgrade. Seu corpo está se tornando um radar quântico, capaz de detectar até o mais sutil movimento de energia. Mas com esse novo nível vem a necessidade de cuidado. Hidrate-se como quem abastece um templo. Alimente-se como quem nutre um sistema de luz. Descanse não como quem foge da fadiga, mas como quem permite a regeneração cósmica. Seu corpo agora é uma ponte, um transmissor entre planos. E quanto mais você respeita esse processo, mais ele te recompensa com vitalidade, clareza e potência. Você não está apenas mudando por dentro, está se tornando um novo ser. A realidade é maleável, e ela responde com precisão assustadora ao foco da sua consciência. O que você escolhe observar se expande, o que você acredita se manifesta, e o que você resiste persiste. Essa não é uma metáfora espiritual, é uma lei quântica. O famoso efeito observador já mostrou que a simples presença de uma consciência altera o resultado de um experimento. E o mesmo acontece na sua vida. Você está colapsando infinitas possibilidades em realidades concretas, apenas com o seu olhar. O problema é que a maioria das pessoas está observando a vida através do filtro do medo, da escassez e da dúvida. E por isso, criam mais do mesmo. Você, por outro lado, está despertando para uma nova forma de ver. Você não observa mais com os olhos do passado, mas com a visão do seu eu futuro. E isso muda tudo. Quando você passa a enxergar a si mesmo como já vitorioso, já realizado, já completo, o universo responde com sincronicidade. Porque ele não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. Então preste atenção ao que você está observando, aos pensamentos que escolhe alimentar, às emoções que decide carregar, porque tudo isso é código de criação. Cada segundo da sua atenção é um investimento energético que molda sua próxima experiência. Você não é vítima da realidade, você é arquiteto dela. E ao reconhecer isso, você acessa o verdadeiro poder da consciência. Não controlar tudo, mas escolher de onde se observa. E esse ponto de observação é o seu ponto de criação. Não se engane, você não está começando agora. Este momento não é o início de algo, é o reconhecimento de tudo o que já foi preparado há muito tempo. Você já viveu 1000 vidas, já carregou 1000 missões, e tudo te trouxe até este exato segundo. Você não está aprendendo, está lembrando, e essa lembrança não vem como lógica, vem como intuição, como emoção, como aquela certeza que surge sem explicação.
Algo dentro de você sabe, e esse saber não pode mais ser ignorado. A jornada que parecia aleatória começa a se revelar como uma tapeçaria cósmica perfeita. As dores que pareciam cruéis agora fazem sentido. As pausas, os desvios, os atrasos, tudo isso era parte do script maior. Você estava sendo afinado, calibrado, testado e preparado para carregar uma frequência que poucos conseguem sustentar. E agora, finalmente, você se olha no espelho e enxerga mais do que um rosto. Enxerga uma missão, um legado, uma presença que altera realidades. Por isso, celebre este momento não como um ponto de partida, mas como um ponto de revelação. Você está apenas assumindo o que sempre foi. Está apenas se lembrando daquilo que o mundo tentou te fazer esquecer. Você não é um iniciante nesta jornada. É um veterano do invisível, um navegador de dimensões, um ser que, mesmo no caos, manteve viva a centelha da verdade. E agora, ao reconhecer quem é, tudo ao seu redor começa a reconhecer você também. Porque o universo sempre responde àqueles que lembram.